Muito bem, doutores, já estamos de volta. E a partir de agora, nós começamos a falar sobre o emprego do fecho e também sobre a identificação do signatário, ou seja, vamos falar daquela parte final do nosso documento. Mas fique calmo, por hora eu só estou dando a você alguns conceitos, entendendo bem como é que funciona. Mais à frente, depois entenderemos isso dentro de um documento. Vamos entender agora como são os documentos do novo manual. Veja comigo na tela o emprego do fecho. Bom, como costume, nós temos aí atenciosamente e respeitosamente. E é importante saber utilizar cada um deles, né? Respeitosamente, quando é que nós vamos usar? E atenciosamente também. Respeitosamente, turma. Olha só. Usar-se-á, tá? Respeitosamente. Usar-se-á para autoridades. Autoridades de hierarquia superior a do signatário. Então, signatário, o emissor, né? O signatário é quem envia o documento. Se você, então, signatário, envia um documento a uma autoridade que é superior à sua, você deve, respeitar. Envia um documento para uma hierarquia, uma autoridade hierárquica superior, o fecho adequado será respeitosamente. Agora veja, atenciosamente, na tela. Atenciosamente, turma. Usar-se-á para autoridades de hierarquia idêntica ou inferior a do signatário. Então observe que se a autoridade é de mesma hierarquia ou é de hierarquia inferior, tá? Se ele é do mesmo tamanho ou é menorzinho, o fecho que você vai utilizar é o fecho de atenciosamente, tá? Atenciosamente é o fecho adequado. Agora também é importante que você anote aqui em seu caderno uma observação. OBS aí, OBS importante agora. Então anote, olha só. Ficam excluídas dessa fórmula, turma. Ficam excluídas dessa fórmula que nós temos aqui, ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas às autoridades estrangeiras. Tá? Ficam excluídas dessa forma as comunicações dirigidas às autoridades estrangeiras que atendem a rito e tradição próprios. Que atendem a rito e tradição próprios. E é importante anotar mais, tá? É importante que você, além de saber que ficam excluídas dessa fórmula, é importante que você pelo menos saiba que para essas autoridades, que são autoridades estrangeiras, você deve
adotar o manual do Ministério das Relações Exteriores. Então, turma, para as autoridades estrangeiras que se encontram em território nacional, o fecho empregado para elas é o fecho... Ah, professor, então é conforme cada país. Não, é conforme o manual de redação do Ministério das Relações Exteriores. E eu preciso saber o que esse manual diz? Não tem necessidade, porque esse manual não cai na sua prova. Agora, como é que cai na prova? Cai assim, ó. O emprego do fecho atenciosamente e atenciosamente é de uso consagrado para todas as autoridades, inclusive as estrangeiras? Não. E tem errado, porque para autoridades estrangeiras nós utilizaremos então um outro formato. Não cabe a nós discutirmos aqui que formato seria este. Tudo bem? Estamos conversados? Faça por gentileza um gesto positivo para mim, de olho na tela, e veja lá, próxima tela, né? Vamos procurar, estou procurando meu passador, está aqui. Veja aí um texto que você já leu comigo, por isso eu vou direto na questão. Nós já lemos isso aqui no bloco anterior, tá? Então vamos direto na questão 46. Que diz assim, ó: dado o emprego do fecho atenciosamente, infere-se que o destinatário da comunicação em análise ocupa cargo de nível hierárquico igual ou inferior ao do signatário. Turma, se ele usou atenciosamente aqui dentro, como você percebe bem aqui, ó, se ele usou atenciosamente, sugere que esse documento ele é enviado a uma autoridade de nível hierárquico igual ou até mesmo inferior ao do signatário, tá? Então, vamos agora para o nosso próximo caso. Questão 47 é uma questão correta. Vamos à questão número 48, que diz assim: assinale a opção que indica o termo que o funcionário deve usar no fechamento de uma carta dirigida ao chefe. Então, uma carta dirigida ao chefe, qual é o termo que ele vai usar? Ele vai usar respeitosamente, né? Por favor, questão muito tranquila. Vamos à próxima questão 49. Questão que eu adaptei, ó. Adaptado. Com base no previsto no manual de redação da Presidência da República, assinale a alternativa correta a respeito da redação de correspondência oficial. Vou marcar a alternativa certa, tá? Então, letra A. Em uma correspondência enviada ao senador da República, deve-se empregar o seguinte vocativo: excelentíssimo senhor senador? Não, ao senador apenas senhor senador. Item A, errado. B. A forma de tratamento adequada a uma correspondência oficial encaminhada ao delegado de polícia é a seguinte: doutor delegado de polícia? Não. Doutor é para quem tem doutorado. Deverá colocar apenas senhor mais o cargo, senhor delegado de polícia. Então, item B, item errado. Item C. Ao encaminhar um documento oficial ao secretário de Segurança do Estado, o perito criminal deve utilizar o seguinte fecho: atenciosamente. Turma, veja bem, se eu sou um perito criminal, enviando um documento ao secretário de Segurança do Estado, eu devo respeitá-lo. Então o fecho é respeitosamente e não atenciosamente. Corrija isso, de olho na tela. Veja aí que não é atenciosamente, mas sim respeitosamente. Resta-nos como resposta a letra D. Decorre, entre outros aspectos, do próprio assunto das correspondências oficiais, o fato de elas caracterizar-se pela impessoalidade. O item aqui é um item que está correto, o gabarito é a letra D. Tem que ser impessoal. Vamos à questão 50, que diz assim: acerca das características formais e linguísticas dos fechos empregados nas comunicações oficiais, eu quero que você assinale a opção que está correta conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Vamos ver, letra A. Formalmente não se deve inserir vírgula após o fecho das comunicações oficiais. Errado. Nós vamos comentar sobre isso posteriormente. É preciso ter vírgula após o emprego do fecho. B. O fecho é o último elemento da estrutura formal do expediente oficial, daí uma de suas finalidades se marcar o final de um texto? Errado, tá? Ele não é o último elemento, turma. Depois do fecho ainda haverá a identificação do signatário. Então, item B, item errado. C. O fecho constitui expressão com a qual o destinatário se saúda. Não, né, turma? Não é o destinatário que se saúda, é o signatário que saúda o destinatário, né? Como assim o destinatário saúda a si mesmo? Não rola. D.
O manual disciplina o uso dos fechos para todas as autoridades, verdade, inclusive as estrangeiras que se encontram em território nacional. Aí tá errado, porque para autoridades estrangeiras você não vai usar aquela fórmula, né? Então, item errado. Nós já vimos isso agora há pouco. Vamos aí ao próximo item o emprego adequado do fecho da comunicação depende da observação das relações hierárquicas entre os interlocutores. É isso mesmo, o gabarito é a letra E, vai depender da relação entre eles. Então, a resposta correta é a letra E de escola. Opa, eu marquei a letra D aqui, perdão, peço perdão a você. O gabarito é a letra E, a D está errada. Nós vimos aqui, inclusive, as estrangeiras? Não. Estrangeiras? Não. O gabarito é a letra E de escola. Muito bacana. Vamos aí agora à identificação do signatário. Então, primeira informação que eu vou colocar aqui é o seguinte: excluídas, olha só, excluídas as comunicações, assinadas, excluir as comunicações assinadas pelo presidente, professor, presidente da República aí com letra maiúscula ou minúscula, tanto faz, tá? Tanto faz, o manual já prevê isso daí. Tanto faz. Agora, se você colocou a primeira, presidente, maiúscula, a República vai ter que ser maiúscula também, tá? Então, presidente da República, tá? Excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República, todas as demais devem seguir o modelo. E qual é o modelo que deve ser seguido, turma? Sempre assim, ó. Assinatura, tá? Nome completo e o cargo que ele ocupa. Então, necessariamente nós teremos assinatura, nome completo e o cargo, tá? Então, tirando o presidente da República, o presidente ele deverá apenas assinar, tá? No caso do presidente, nós não temos o nome nem o cargo. Temos ainda, sobre a identificação do signatário, uma nova informação que traz um manual, que ele diz assim, ó: na identificação do signatário, depois do nome e do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, conforme as situações a seguir. Aí ele te explica o que seria isso, o interino e o substituto. Ó. Interino é aquele nomeado para ocupar transitoriamente cargo público durante a vacância. Substituto é aquele que é designado para exercer as atribuições de cargo público vago ou, no caso de afastamento e impedimento legais ou regulamentares do titular, tá? Então, enquanto o interino ele fala que é para ocupar transitoriamente, o substituto ele é designado para exercer as atribuições do cargo público vago, tá? Esses termos devem ser utilizados depois do nome do cargo, sem hífen, sem vírgula e em minúsculo. Como, professor? Será mais ou menos assim, ó. Só mudar a cor aqui. Vamos pegar aqui um verde. Será mais ou menos assim, ó. De exemplo, tá? Diretor geral, né? Aí diretor geral. Aí diretor geral interino. Ou outro exemplo, né? Coloquei, ó. Exemplo. Outro exemplo seria você colocar lá, por exemplo, secretário executivo. Secretário executivo, sem o hífen, né? Aqui, sem o hífen, claramente. Substituto. Tá? Então, basicamente, é isso daqui que vai acontecer. E uma outra informação interessante aqui dentro é a seguinte, que se o seu signatário, aquele que viu o documento, for do sexo feminino, você
Pode colocar no feminino, né? Diretora geral, secretária, executivo, né? Então você vai colocar sempre no feminino, se for do sexo feminino, tá? Então teria secretária executiva, né? Por exemplo, for ministro masculino, ministra feminino. Então agora você poderá fazer isso na identificação do signatário do seu texto. Tudo bem, turma? Então olhe bem para mim, por favor. Nós falamos neste bloco sobre o emprego do fecho, que é importante, e falamos também sobre a identificação do signatário. Espero encontrá-lo no próximo bloco para continuarmos o nosso estudo. Até já, um forte abraço.